Bom, dando sequência à nossa análise dos datasheets de componentes, eu estou trazendo um componente que é interessante e ele vai nos ajudar a entender a medição dele. Trata-se de um amplificador, de um transistor amplificador Darlington. Vamos compartilhar aqui a tela para que eu possa analisar as informações dele. O que acontece aqui? O transistor Darlington ele tem um problema, tá? O que acontece? O Darlington, olha só, o que ele nos traz de informação? Ó, é um transistor de potência na configuração Darlington de silício. Ó. Base, ó, aqui, ó, coletor emissor, BCE. Olhando de frente para ele aqui olhando de frente, temos base, coletor emissor. O coletor normalmente é o meio, que é o próprio invólucro do transistor, a parte metálica dele, que é onde vai o dissipador. Por isso que se fala da tensão, da temperatura de coletor, porque esse coletor é que vai parafusado no dissipador para poder dissipar o calor. Bom, olha aqui mostra o que mostra na maioria dos transistores, né? Ele foi projetado para ser um amplificador de baixa frequência em aplicações de chaveamento, switch, né? Então, o que ele tem aqui, ó? VCB ótimo, ó. Tensão entre coletor e base, VCB. Ó, aí vai variar um pouquinho de acordo com cada um. Nós temos aqui 60, 80 e 100 volts, depende do tipo. Se for um tipo 140 ou 145 é um valor. Se for o tipo 141 ou 46 é outro, aqui é outro. Então, eles têm três tipos que mudam a tensão, é 60, 80, 100. Tensão entre VCE, tensão entre coletor e emissor, tá? Tensão entre emissor e base, tá? 5 volts. Um detalhe interessante que eu não comentei nos outros, mas vou comentar aqui. Quando a gente fala VCB, por que o C tá primeiro e não o B? Que ele está dizendo aqui que a tensão mais positiva é o C. A primeira letra sempre é a tensão mais positiva. Tá? Então VCB significa que o coletor está mais positivo que a base. O VCE significa que o coletor está mais positivo que o emissor. Se eu falar VEC, eu estou dizendo que o emissor é mais positivo. Por isso que ele coloca aqui a tensão VEB. O que é a tensão VEB? Não é o VBE, porque o VBE, a base, é mais positiva. Ele está dizendo aqui a tensão inversa e não a tensão direta, porque a tensão VBE é uma tensão direta, a gente tem que polarizar ela diretamente, ou seja, base mais positiva que o emissor. Por isso que é VBE. A base é 0,6 volts maior que o emissor. Mas aqui ele não está dizendo VBE, ele está dizendo VEB. Ou seja, o máximo de tensão aqui que eu posso colocar, uma tensão ótima que eu posso colocar entre emissor e base, são 5 volts, tá? Corrente de coletor, ó, 10 amperes, uma corrente até boa, né? Tá? A corrente de base, meio ampere, potência de 125 watts, a potência aqui é alta, hein? E assim vai, tá? Tanto é que aqui, por exemplo, ó, ICE, ó, o ICE, um VCE de tal. Ó, aqui ele vai ter, ó, HFE tem um ganho alto de 500 até 1000, um bom ganho, tá? Com algumas condições aqui. Vamos aqui, ó, o VBE, ó, tensão entre base e emissora aqui, ó, VBE. Então esse VBE aqui, o máximo é 3 volts. Então quando ele fala VBE, que aqui, ó, o VBE de saturação é 3,5, ele satura, ou seja, quando chega em 3 volts e meio, você pode aumentar a tensão de base, que não vai ter aumento de corrente mais, tá? Então aí que está a diferença. Então VBE é uma tensão positiva na base, VEB a tensão positiva no emissor, tá? E assim ele vai aqui descrever, são, né, o tamanho dele, vai descrever aqui
as dimensões desse Darlington. Tá? O que eu queria falar sobre o Darlington? O que acontece com esse tipo de componente? Esse Darlington, ele na verdade, ele é um circuito, ele não é um transistor. Ele tem mais de um transistor aqui dentro. Isso vai me alterar a medição. Tanto é que você que observa aqui que o VBR não é 0,6. Ele bota aqui 3 volts, não é 0,6. Tá? Porque é mais de um transistor. Tá? Então não vai obedecer à função de transistor. Mas o medidor, nesses casos específicos que a gente fez os testes, ele não diz que é um Darlington, para ele é um transistor. Só que você vai estranhar, porque você vai ver que é um transistor com VBE lá em cima, é um VBE alto. Aí você, poxa, um VBE de 1.2 volts, 1,4. O VBE não é 0,6, 0,7, então... E é isso aqui é o problema. Então ele não é só um transistor, ele tem até alguns que tem resistência, tem transistor. Então por isso é importante a gente olhar o datasheet, porque com a leitura ali ele vai obviamente dizer ganho e tal, a gente vai saber que ele está bom. Mas quando a gente compara com o datasheet, a gente entende os valores discrepantes que estão aparecendo ali. Então o datasheet ele te ajuda, né? Hoje a gente tem essa informação. Antes da internet a gente não tinha essa informação fácil. A gente tinha que comprar manuais que tinham uma lista de transistores para a gente saber aonde é a base, coletor, emissor e como que era. A gente não tinha informação, agora é uma beleza, a gente tem informação. Então vamos usar as informações, a gente acessa, baixa em PDF e analisa. Hoje a gente tem informação para tudo, tá? Isso aqui é apenas uma introdução para dar uma ideia aí para vocês, tá bom? Obrigado e até a próxima.